avançamos então para a quinta. Bom, como eu mencionei, ele não vai verso por verso, mas ele vai atacando os conteúdos. Chegamos ao capítulo 7. Vamos, produção, vamos lembrar aqui, eu mencionei isso já uma ou duas vezes aqui nessa lição, mas então, coloque para nós o capítulo 7, verso 1, produção, por favor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Bom, o que me interessa aqui, nesse caso, é a primeira parte. Quanto ao que me escreveste. Então, nós não conhecemos essa carta que os coríntios enviaram a Paulo. Mas a partir agora do verso 7, ele começa a apresentar respostas. A primeira parte do capítulo 7, os versos 7 de 1 a 9, depois do 10 até o 24, ele está dividido aqui, vem falando a respeito dos solteiros, né? E depois a respeito da estabilidade familiar. Então, a lição aqui vai nos dar alguns conceitos, alguns conselhos que precisam ser levados em consideração. Então, lembrando o final da lição, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E isso aparece num contexto, irmãos, de uma advertência contra a imoralidade, contra uma depravação sexual. Ora, ser templo do Espírito Santo é o único meio para se ter uma vida santa. Por isso que nós precisamos orar e buscar o batismo do Espírito Santo. A igreja é uma comunidade cristã, diz o autor, que se distingue do seu ambiente ao redor, e isso só é possível pela presença do Espírito Santo, não apenas pela nossa força. A pergunta número 5 diz assim, como o texto em questão, que vai desde o 6:19, finzinho do capítulo 6, até o capítulo 7, verso 9, como esse texto esclarece na prática o que foi dito na lição anterior, na lição de ontem. Fujam da imoralidade sexual, que está no verso 6:18. Bom, então nós encontramos lições especiais nesse capítulo sobre a sexualidade. Ela divide-se em duas partes. Orientações sobre o casamento, versos 7, 1 a 24, e depois orientações para os solteiros, versos 25 a 40. E esse capítulo mostra que falar de sexualidade é um assunto necessário e importante em meio à nossa comunidade, não devemos ter preconceito ou qualquer tabu. Mas essa palavra, eu vou pedir para a produção, então, para que coloque para nós aqui, capítulo 6, versos 18 a 20, para nós entendermos bem a questão do fugir da imoralidade. Então, vamos lá. 18 a 20, capítulo 6. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bom, é significativo, diz aqui o autor, no terceiro parágrafo, abaixo da pergunta 5, que esta ordem, na nossa versão, fugir da impureza ou fujam da imoralidade sexual, ela esteja ladeada por duas ideias. Primeiro, o verso 17, o que está imediatamente interior, que é a união com Cristo. E o que vem imediatamente a seguir, sermos templos do Espírito Santo, temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, aqueles que estão unidos com Cristo, que buscam em sua vida, para a sua vida, a presença do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, estas duas formas são as únicas maneiras que nós temos para fugir da imoralidade. O autor, irmãos, ele não entrou nos detalhes que envolvem os conselhos para casados e para solteiros. Se você tiver oportunidade, se você for casado, viúvo, solteiro, separado, seja o seu estado civil, leia o capítulo 7. Aqui há conselhos muito, muito importantes. E a lição desta quinta-feira vai terminando dizendo que é possível que o apóstolo, ao dar esse conselho, tenha se lembrado de um exemplo clássico da Bíblia, que era o exemplo de José, que fugiu, né? Fujam da imoralidade. Ele fugiu da mulher de Potifar para não cometer pecado. Talvez seja essa
a ideia que o apóstolo tinha em mente, irmãos, e esse é o conselho que a palavra de Deus nos dá. Vamos fugir. Se tem alguém ou alguma situação que esteja atraindo você além da sua força, fuja dessa tentação, fuja dessa imoralidade. Às vezes a imoralidade, a pessoa ou a ação nos atrai como um imã. Fuja. De que forma eu posso fugir? Estando unido a Cristo, buscando a presença do Espírito Santo. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.